Olá, que bom estar mais uma vez aqui de volta. Para nós, é uma alegria muito grande participar desse projeto do Centro Espírita Bezerra de Menezes e Dia da Cruz. Projeto O Espiritismo para Todos. Projeto esse que vem com uma linguagem fácil, jovial, tranquila, onde todos que querem aprender um pouco dessa doutrina conseguem, com tranquilidade, aprender um pouco dos conceitos dessa doutrina de luz. E hoje, o nosso tema é um assunto bastante importante, como foram todos os outros: a vida em família e os laços de parentesco. Tema bastante importante, porque vivemos um momento de transição. O planeta Terra está galgando mais um degrau na escala dos mundos. Estamos deixando de ser um mundo de provas e expiações para habitar num porvir num mundo de regeneração. E a família tem tudo a ver com esse contexto, porque a família, além de ser a célula máter da sociedade, também é a base do indivíduo, a base do homem de bem, do homem e da mulher de bem. É dali que sairão os seres transformados que participarão diretamente da transformação do planeta. O Evangelho, segundo o Espiritismo, no seu capítulo 14, no item 8, ele vem nos trazendo duas espécies de família. Ele fala da família dos laços espirituais e da família dos laços corporais. A primeira, o Evangelho nos diz que aquela família dos laços espirituais se perpetuam muito além, até após o desenlace do corpo físico. Na realidade, ela existe mesmo antes de nascer. Em alguns casos, muitos desses familiares, espíritos afins, caminham conosco na mesma existência. Vêm para nos auxiliar, para nos sustentar, para nos orientar, para que possamos sair desta vida melhor do que quando aqui chegamos. E é por isso que muitas das vezes encontramos pessoas que a gente tem a simpatia logo de cara e não entende o porquê gosta tanto daquela pessoa. Da mesma forma, não conseguimos entender por que não gostar de uma pessoa sem ela nunca ter feito nada para nós. No vulgo popular, meu santo não foi para a cara dessa pessoa. Isso nos lembra uma fala de Haroldo, quando ele nos diz que uma vida é insuficientemente pequena para você amar tanto uma pessoa vendo ela pela primeira vez. E uma vida é insuficientemente pequena para você odiar tanto uma pessoa vendo ela pela primeira vez. E essa é a família espiritual que está conosco já em muitas e muitas encarnações. E a família corporal, ligada pelos laços corporais, é aquela que está ligada apenas pela consanguinidade. E o Evangelho nos diz que os laços dessa família às vezes se desfazem até mesmo na atual existência. É interessante que Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, ele traz uma página intitulada Parentela, e ele também diz assim: sugerimos que se faça uma divisão entre família e parentela. Ou seja, os laços espirituais dito pelo Evangelho, Emmanuel traz como família, e os laços corporais, Emmanuel caracteriza, classifica como parentela. A família, ele diz que simboliza os laços eternos do amor. Já a parentela é o cadinho de luta, às vezes amargas, doídas, sofridas, em que todos nós devemos diluir os nossos sentimentos inferiores, para que no futuro possa se fundir no grande amor universal. E é por isso que essas lutas, às vezes acontecendo dentro do mesmo ciclo familiar, dentro da mesma parentela, há essa divisão, essa quebra de laços, como diz o Evangelho. Porque, meus irmãos, não é tão simples assim. Para nascer
um ciclo familiar para nascer um indivíduo dentro de uma família, há todo um planejamento espiritual. Você simplesmente não tropeça e cai dentro de uma família. Não é assim. Emmanuel, no livro Consolador, ele nos diz na questão 175, ele pergunta: existe um planejamento da estrutura familiar no plano espiritual antes de projetar-se no físico? E a resposta é interessante, porque ele diz: a escola familiar tem suas origens nas esferas espirituais, unindo-se ali espíritos que se comprometeram na lei em outras eras, permanecendo o amor de outras épocas, assim como o ódio e as perseguições de pretéritas encarnações. E nesse convívio entre amor e a falta de amor é que vai sobrepor o amor universal, deixado por nosso Mestre. Lembramos daquele que nos foi trazido e indicado para ser seguido como modelo e guia, nosso Mestre Jesus, quando ele em pregação entra um grupo de pessoas e diz: Mestre, a sua mãe está lá fora e deseja falar-lhe, a sua mãe dos seus irmãos. Jesus, que não perdia a oportunidade em cada situação de poder passar um ensinamento, mesmo sabendo que o povo naquela época ainda não tinha o entendimento, que sabia que o ensinamento da Boa Nova trazido por Jesus era para o porvir, era para o futuro. Mas hoje, com a chave da doutrina espírita, a gente abre as portas do conhecimento oculto que Jesus nos deixou. Então o Mestre, olhando para a assembleia que eu assistia, disse: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do Pai que está no céu. Vejam, meus irmãos, lá atrás, há mais de 2000 anos, muito antes destes conceitos do Evangelho, de família espiritual, família corporal, de Emmanuel trazendo o conceito de parentela, Jesus já trazia o verdadeiro significado da família, a família universal, onde todos nós, irmãos que somos, filhos do mesmo Pai, um dia nos amaremos mutuamente, despidos de todo sentimento de inveja, de orgulho, de vaidade, de ambição, da chaga da humanidade que é o egoísmo. Nesses pequenos vagões desta grande locomotiva que somos nós, caminhando pela terra, passando por ela. Mas Jesus sabia que aquele povo, naquela época, não tinha condições de compreender o seu entendimento. Era necessário o nascer de novo. Assim como Nicodemos também não entendeu quando Jesus falou que era necessário nascer de novo. Porque é justamente através das sucessivas encarnações que nós vamos nos burilando, vamos nos aperfeiçoando. Porque nós sabemos que o objetivo da encarnação é a evolução do ser, é a perfeição do indivíduo. Mas, meus irmãos, Deus nos dará a bênção de uma nova oportunidade. Quando nós nascemos, nascemos aonde? Nascemos dentro de um núcleo familiar. Nascemos dentro de um lar. E é ali que nós vamos aprender o Evangelho de Jesus, assim como o beabá de cada nação. Mas o importante é o Evangelho do amor. Porque o planeta se modifica com a modificação do indivíduo que nele habita. Então ali, a gente aprendendo o Evangelho de Jesus, nós vamos crescendo cada vez mais. Pode ter certeza, meus irmãos, que é justamente nesse lar que crescerá um porvir mais enriquecido de paz e de amor. Porque no livro Jesus no Lar, o espírito de Nélio Lúcio diz: o lar é a primeira escola, é o primeiro templo das almas. E por que o lar é a primeira escola? É porque ali é onde nós vamos aprender todos os ensinamentos necessários para o nosso crescimento
moral e espiritual. E hoje, com o entendimento que nós temos da doutrina, é ali onde nós vamos ensinar esse espírito que retorna o caminho certo, o caminho do bem, o caminho de Jesus. Porque Santo Agostinho, no Evangelho, diz: ó espíritas, aprendei a missão da humanidade. Aprendei que quando produzis um corpo, o espírito que nele reencarna vem do espaço para progredir. E vós devem empenhar todos os vossos esforços para encaminhar para Deus esta alma. Ou seja, por isso que o lar é uma escola, o nosso compromisso de encaminhar estes espíritos, esta alma, dentro do lar familiar, dentro do parentesco, do grau de parentesco de cada um de nós. Mas sim, às vezes podemos negligenciar com nossos filhos, porque à época talvez não tivéssemos esse entendimento. Mas se erramos com nossos filhos, façamos com os nossos netos, façamos com os outros nossos familiares, dentro da consanguinidade e fora também, levando a palavra de Jesus. Porque a família é importante e é ali que nasce o berço de todo indivíduo. Ali é o berço de todo ser. Diz também que a família, que o lar, é o cadinho santo ou forno preparador. É o curso ligeiro da fraternidade que receberemos na eternidade. Que todas as dores, que todas as lutas, que todos os sofrimentos que acontecem dentro dele são verdadeiras lições. São verdadeiros aprendizados. Então a gente deve aproveitar esses ensinamentos, esses aprendizados, entendendo que às vezes o nosso irmão, a nossa mãe, o nosso pai, os nossos primos estão conosco dentro de uma consanguinidade, mas às vezes não são espíritos afins. Às vezes são espíritos que voltam trazendo animosidade entre nós. E aqui na terra, na carne, é o local onde vamos nos burilar todos. Pelo menos saindo um pouco melhor de quando aqui chegamos. E é justamente na fase da infância que a gente tem a oportunidade de orientar esse espírito que volta. Emmanuel, no livro Consolador, na questão 109, Emmanuel, ele traz uma pergunta interessante, perguntando se a fase da infância é a mais importante para a assimilação dos princípios educativos. E a resposta é: a fase da infância é a mais séria e a mais importante para a assimilação dos princípios educativos. Porque até os 7 anos, o espírito ainda se encontra em adaptação ao novo organismo que vai usar na Terra, nessa atual encarnação. E é interessante que no livro Missionários da Luz, na página já conhecida por todos nós, que fala sobre a encarnação de Segismundo, ali vem trazendo todo o complexo planejamento que é para um espírito voltar. Depois que ele reencarna, o mentor fala para André Luiz: está concluída a primeira fase da reencarnação, a fase inicial da reencarnação de Segismundo. A fase completa só se dará com a integração do organismo físico daqui a 7 anos. Então, meus irmãos, podemos observar que esta fase da infância, ela é de primordial importância. No livro Sinal Verde tem uma mensagem intitulada Ante os Pequeninos, que Emmanuel diz assim: cada pequenino é um espírito adulto que traz o cérebro extremamente sensível por estar passando por um processo reencarnatório. E por isso é um observador rigoroso de tudo que vê e de tudo que ouve. Olha só, meus irmãos, um pequeno que volta, e às vezes é um espírito que tem uma animosidade conosco, ali é o momento em que a gente tem para se aproximar mais daquele espírito. Então ele é um observador rigoroso, segundo Emmanuel, de tudo que a gente faz e de tudo que a gente fala. Porque esses pequeninos, segundo Emmanuel, continuando a mensagem, diz que ele nos dará de volta no porvir tudo aquilo que demos para eles hoje. Então, meus irmãos,
que a gente possa ter um entendimento da importância da família para o indivíduo. A importância desses irmãos que estão dentro do mesmo laço familiar. Haroldo também diz: estou convicto, hoje eu tenho a certeza, de que o objetivo da encarnação está entre as quatro paredes. Não tenha dúvida, meus irmãos. A nossa principal tarefa nessa atual existência está dentro do nosso lar, está com a nossa família. Porque não adianta você querer fazer caridade na rua, deixando de ser caridoso com os seus, com a vida familiar. Não adianta você querer ir no asilo visitar os nossos irmãos idosos, deixando o seu próprio velhinho abandonado. Não adianta a gente querer fazer um mutirão para levar no orfanato, visitar as crianças, quando a gente nem sequer amamos na devida maneira, a maneira correta, os nossos próprios pequenos. Não orientamos, nos preocupamos hoje de dar o melhor em termos de tecnologia, mas não nos preocupamos em dar o principal, o Evangelho de Jesus. Uma educação moral cristã. Então esse é o papel da família dentro do universo. Mas isso não é importante. Não é importante se nós temos hoje, se fazemos parte hoje de uma família pelos laços espirituais, ou se fazemos parte de uma família pelos laços corporais. O importante é que trabalhemos hoje para que cada vez mais rápido, para que o dia se aproxime onde todos nós vamos estar irmanados, independente de credo, independente de sexo, independente de raça, independente de tudo. Vamos estar irmanados na verdadeira família, que é a família universal. Que Deus abençoe a todos. Muita paz. Muito obrigado.